Falar sobre o Vale dos Suicidas é mergulhar em um dos aspectos mais profundos e comoventes das descrições espirituais sobre a vida após a morte. Este tema, muitas vezes rodeado de medo e preconceito, pode ser visto sob outra perspectiva, a da compreensão, do acolhimento e da esperança. Quando falamos do umbral, muitas vezes pensamos em um lugar de sofrimento e dor, um espaço sombrio onde almas ficam presas pelos próprios conflitos internos. Mas mais do que isso, o umbral é uma região transitória, uma espécie de escola de almas, onde a dor muitas vezes é a mestra que ensina, e o tempo é o recurso mais precioso para a transformação. O Vale dos Suicidas é uma dessas regiões. Nele, encontram-se espíritos que, por motivos variados, interromperam a própria existência física. Não há aqui espaço para julgamentos ou condenações, mas sim para o entendimento de que cada um carrega uma história única, marcada por dores, angústias e, muitas vezes, pela ausência de apoio emocional no momento mais crítico de suas vidas. A literatura espírita, especialmente a obra Memórias de um Suicida, psicografada por Ivone A. Pereira, aprofunda-se nesse tema com uma riqueza impressionante de detalhes, mostrando o quanto o suicídio não encerra a existência, mas apenas a transforma, levando o espírito a uma nova etapa de aprendizado e reparação. No Vale dos Suicidas, as almas despertam, muitas vezes, com a mesma dor que sentiam no momento do desencarne. Algumas sequer percebem que já não pertencem ao plano físico. Outras, envoltas em uma névoa de arrependimento, demoram-se em reflexões dolorosas sobre o que poderia ter sido feito de maneira diferente. Umbral, e particularmente este vale, não é um local de punição imposta, mas uma consequência natural das escolhas feitas. Um ambiente que ressoa com a vibração emocional daqueles que ali se encontram. Imagine por um momento alguém que na vida terrena foi consumido por uma tristeza silenciosa, invisível aos olhos de muitos. A decisão extrema de tirar a própria vida não veio de um desejo de machucar, mas de uma tentativa desesperada de escapar de uma dor que parecia insuportável. Ao atravessar para a vida pós-morte, esse espírito se vê ainda envolto naquela mesma sensação, como se as emoções negativas tivessem se cristalizado, formando um véu que impede a percepção clara da nova realidade. É assim que muitos acabam atraídos para o Vale dos Suicidas, um espaço onde encontram outros na mesma situação, compartilhando dores semelhantes. Mas é importante compreender que, mesmo ali, há esperança. A presença de equipes espirituais, dedicadas ao auxílio e ao resgate dessas almas, é constante. Espíritos de luz, muitas vezes antigos familiares ou amigos, aproximam-se com delicadeza, respeitando o tempo de cada um, oferecendo consolo, orientação e, sobretudo, amor. Esses socorristas espirituais compreendem a complexidade da dor humana e espiritual e sabem que a transformação não acontece de forma imediata, mas gradualmente, conforme a consciência do espírito se expande e ele se abre para novas possibilidades de existência. Um exemplo muito citado nesses relatos é o de Camilo Cândido Botelho, espírito que narrou sua trajetória no livro Memórias de um Suicida. Camilo conta como, após sua passagem pelo Vale dos Suicidas, foi acolhido pela colônia Maria de Nazaré, um espaço vibracionalmente mais elevado, dedicado à recuperação de espíritos que passaram por experiências semelhantes. Lá recebeu instruções, participou de cursos e, com o tempo, compreendeu as causas profundas de sua escolha e os efeitos que ela gerou, não apenas em sua vida espiritual, mas também na daqueles que ficaram. Esses relatos mostram que a vida pós-morte não é um destino final e imutável, mas um processo contínuo de evolução. O Vale dos Suicidas
embora seja um ambiente marcado por sofrimento, é também um espaço de acolhimento, onde se dá o início desse processo de cura. É como se fosse um hospital espiritual, onde as feridas invisíveis começam a ser tratadas, onde cada espírito é estimulado a reconstruir sua história, agora com mais consciência, com mais entendimento sobre si mesmo e sobre o sentido da existência. No contexto do umbral, esse vale possui uma vibração bastante densa. A atmosfera é descrita como nebulosa, fria e silenciosa, refletindo o estado emocional dos que ali habitam. Muitas vezes, a paisagem é árida, sem vida, com uma escuridão que parece não ter fim. Mas mesmo nesse cenário, surgem pequenos sinais de esperança, uma prece emitida por um ente querido na terra, um pensamento de amor, um pedido de perdão. Tudo isso cria pequenos clarões na escuridão, impulsionando o espírito a querer mudar, a buscar auxílio. É fundamental ressaltar que, segundo os princípios espirituais, ninguém está condenado eternamente a permanecer no Vale dos Suicidas ou em qualquer região do umbral. O amor divino é infinito e, com o tempo, todas as almas encontram o caminho de volta para a luz. Esse processo pode levar mais ou menos tempo, dependendo das disposições íntimas de cada um. Mas a misericórdia e a justiça divina são sempre perfeitas, acolhendo cada ser no seu momento certo. A visão espiritualista sobre o suicídio e o umbral é profundamente humana e compassiva. Ela nos convida a olhar para a dor do outro com empatia, a perceber que muitas vezes as atitudes mais extremas são um grito silencioso de alguém que não encontrou outra saída. Por isso, o estudo sobre o Vale dos Suicidas não deve ser visto como uma forma de assustar ou de punir, mas como um convite à reflexão sobre a importância de cuidarmos de nossa saúde mental, de oferecermos apoio às pessoas que estão ao nosso redor e de buscarmos sempre na espiritualidade o amparo e a força necessária para enfrentar os desafios da vida. Na vida pós-morte, segundo essas descrições, não existe um castigo automático para quem tirou a própria vida, mas sim uma consequência natural, baseada na lei de causa e efeito. As emoções, os pensamentos e as intenções formam uma espécie de campo energético que define para onde o espírito será atraído após o desencarne. Por isso, o Vale dos Suicidas é um reflexo desse estado íntimo, não uma pena imposta por uma divindade vingativa. Esse entendimento pode nos ajudar a desmistificar muitos preconceitos e estigmas relacionados ao suicídio. Pode, inclusive, inspirar-nos a sermos mais atentos às dores alheias, a oferecer mais acolhimento e menos julgamento. Afinal, a vida, tanto no plano físico quanto no espiritual, é uma oportunidade constante de aprendizado, de crescimento e de superação. A trajetória das almas que passam pelo Vale dos Suicidas é um testemunho tocante de que, mesmo nos lugares mais escuros do umbral, a luz do amor e da esperança pode penetrar. Esse processo é individual, mas também coletivo, pois as preces, o carinho e as lembranças dos que ficam na terra têm um poder imenso de ajudar na recuperação dessas almas. Assim, mesmo à distância, podemos ser instrumentos de consolo, enviando pensamentos de paz, de amor e de compreensão. Por fim, refletir sobre o Vale dos Suicidas é também refletir sobre a preciosidade da vida. É perceber que, apesar das dores e desafios que enfrentamos, sempre há caminhos possíveis, sempre há mãos estendidas, visíveis ou invisíveis, dispostas a nos ajudar. E, sobretudo, que o amor, a empatia e o acolhimento são forças capazes de transformar até mesmo os cenários mais sombrios da existência. Que possamos, então, nutrir em nossos corações essa certeza. A vida continua, sempre. E cada experiência, seja no plano físico ou espiritual, é uma oportunidade valiosa de crescimento e evolução,
O Vale dos Suicidas, como tantas outras regiões do umbral, é apenas uma estação temporária na longa jornada do espírito rumo à luz e ao amor universal.